Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Boa tarde para você, ouvinte da Manhã Uaçu. Boa tarde, internauta. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos conversar com o padre Rafael Henrique de Almeida, vigário da paróquia de São Lourenço de Manhã Uaçu, e vamos saber um pouco mais sobre a história do Santo e Mártir São Lourenço, padroeiro de Manhã Uaçu, e também da programação da festa em sua homenagem. Padre Rafael Henrique, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, todos aqueles também que nos acompanham pelas mídias sociais. É um prazer novamente estarmos aqui para este momento e falar um pouco deste novenário e dessa festa, desse santo tão importante, cultuado não somente aqui na nossa paróquia, mas em todo o mundo, pela importância do seu martírio, pela importância da sua fé, a importância do exemplo e do testemunho de São Lourenço para todos nós. É importante a gente conhecer um pouco mais da história de São Lourenço. Fale sobre a origem, toda a sua trajetória. Nasceu ali no ano de 225 e morreu martirizado em 258, mas dentro deste período do seu nascimento e a sua morte, nós temos aí um jovem, e é por isso que a sua devoção e o seu testemunho se dá exatamente por isso, porque um jovem neste período se interessar por esta evangelização e se entregar inteiramente ao serviço da igreja. Uma vida muito curta, mas em um curto período de tempo realizou grandes sinais de virtudes, principalmente a virtude da caridade, do serviço, da doação, do crer em Deus e testemunhar Deus. Acredito que o testemunho maior seja o testemunho em reconhecer o não ter medo, apesar de saber da situação de perseguição da igreja já naquele período. São Lourenço não teve medo de aderir à fé e de participar e de se doar totalmente para a igreja. Ali se confrontava os interesses do Estado e os interesses da igreja em termos, principalmente com um olhar voltado para os pobres, e logicamente que havia essa questão do confronto e aí uma perseguição também, não é? Com certeza. Nós temos aqui, Moreira, um império que é voltado tão somente para os seus interesses. Então, quando não se corresponde os interesses do império, nós temos um império que quer cobrar impostos, um império que quer o seu imposto ali em dia, e os pobres que não têm condições de fazer com que isso aconteça. Então, qual é o contraponto aqui? Qual é o ponto de intriga, de divisão ou esbarro ali entre a igreja e o império? Enquanto o império queria usurpar toda a força, tudo aquilo que o pobre tinha e não tinha para oferecer, a igreja insistia em dizer da justiça e da igualdade social. Já se tinha uma luta pela igualdade e pela justiça por essas pessoas que eram desamparadas, já não tinham nada, e aquilo que tinha, o pouco que tinha, o império ainda tomava, e tomava com uma maldade, uma rispidez e um interesse tão grande em satisfazer tão somente aquele interesse de manter o império com o seu poder. Por isso, a perseguição se dava historicamente e se deu durante todo o tempo e ainda se dá à igreja exatamente neste sentido. A igreja não pode e não deveria ter tomado todo o protagonismo. E aqui é uma preocupação muito grande do império neste sentido. Aí Lourenço foi preso, martirizado e colocado em uma cama de fogo. Exatamente. O que nós temos é uma história um tanto quanto triste, porque Valeriano I persegue o Papa Sisto II, e nessa perseguição prende o Papa Sisto II, exigindo com que o Papa lhe desse todas as riquezas da igreja. Porém, o Papa sendo preso, naquele momento em que ele está sendo preso, Lourenço até se emociona e diz: Pai, onde vais que não leva o seu filho?
entendendo-se que o diácono estava sempre presente com o Papa, nas celebrações, nos momentos de ação de caridade, e naquele momento ele estava indo preso e não estava levando o diácono não iria com ele. Aí o Papa até responde: não se preocupe, meu filho, para onde eu vou, agora você não pode ir, mas 3 dias depois você irá. Lourenço, durante esses 3 dias, que foi o prazo que Valeriano lhe deu, juntou ali todos os pobres, viúvas, crianças, órfãos, todos aqueles doentes, todos aqueles pelo qual a igreja desprendia um valor, todos aqueles do qual a igreja cuidava, todos aqueles do qual a igreja tinha este cuidado e essa dedicação, juntou este número de pessoas, apresentou a Valeriano I e diz: eis aqui a grande riqueza da igreja. A maior riqueza da igreja está nestes pobres, nestes humildes, nestes desamparados. Estes são as verdadeiras riquezas da igreja. Valeriano se sentiu um tanto quanto, naquele momento ali, afrontado, e nessa afronta pede a prisão de Lourenço e logo mais determina qual seria a sua morte. E aí veio toda essa sequência, né, com esse martírio, né, colocado aí em uma cama de fogo, né, e todo esse relato, né, da história que culminou aí com o martírio sendo finalizado em 10 de agosto, né? Exatamente. Então, nós temos São Lourenço que é condenado a ser queimado em praça pública sobre uma grelha. Nós temos a imagem de São Lourenço exatamente carregando em uma de suas mãos uma grelha e na outra a palma. A palma simbolizando o martírio e a grelha simbolizando de qual maneira e de qual modo ele foi martirizado. Então ele foi colocado vivo sobre aquele fogo em praça pública, daquele ano de 258, e ali ele foi queimado vivo. Só que Lourenço não se rebaixou nem mesmo no momento do martírio. Dizem, e diz a tradição, que Lourenço, enquanto via as pessoas horrorizadas com aquela cena, dizia para aqueles seus algozes: pode virar, porque este lado já está bem assado. Quer dizer, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mantinha ali o seu bom humor, que era uma característica que o seguia durante toda a sua trajetória. E no momento do martírio, ele não perdeu este bom humor, simbolizando o seu testemunho verdadeiro e autêntico em nome de Jesus Cristo. E passado uma média de 1.600 anos, aí nós deparamos com a história de Manhuaçu, com a identificação São Lourenço, padroeiro, e como que ocorreu essa definição? Então, nós temos a história de São Lourenço aqui, no primeiro momento, uma devoção a São Lourenço, um tanto quanto, poderíamos dizer, particular, e que foi se expandindo. Essa história de São Lourenço, ela não era tão difundida aqui na nossa região, nem mesmo no Brasil. Houve aqui uma devoção tanto quanto particular de uma família, inicialmente, que constrói uma pequena capela, e ali consegue, ao mesmo tempo em que a veneração a São Lourenço, essa devoção a São Lourenço, expandir também, fazer com que essa história de São Lourenço chegasse ao coração de tantas outras pessoas que aqui moravam. No início não era uma grande população, e toda a cidade se desenvolveu em torno da igreja, como toda a pequena vila, ela se desenvolve em torno da igreja. Aqui não foi diferente, e a história de São Lourenço vem sendo novamente contada e vem sendo tocada em nosso coração. A paróquia aqui existe há 147 anos, então nós temos uma paróquia
mais do que centenária, né? Quase aí um século e meio de história, e essa devoção se espalhou e tomou o nosso coração, e nós temos hoje uma devoção, um carinho enorme com São Lourenço, e essa devoção que começou ali pequena, tomou grandes proporções, e por ser, inclusive, este início dessa pequena vila, a princípio, e depois se tornando a cidade de Manhuaçu, 147 anos, ele é o padroeiro da cidade, o patrono da cidade de Manhuaçu. Então, até na nossa cidade, o dia de feriado, dia 10 de agosto, é feriado dado ao dia do Santo São Lourenço. Então, essa devoção que começou ali pequena, hoje tomou enorme proporção pela admiração que nós temos a este jovem santo, mas que nessa sua juventude demonstrou tão grande riqueza no testemunho, na sua alegria, na sua força de vontade, na sua coragem em testemunhar e anunciar o reino de Deus. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. E no entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com o padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço, conhecendo um pouco mais sobre a história de São Lourenço também. Vamos, a partir de agora, passar a programação de São Lourenço, né, que teve início ontem, né, padre Rafael? Vai até o dia 10. Exatamente. Ontem nós tivemos o primeiro dia, a cada dia nós temos, então, uma comunidade convidada. Ontem foi a comunidade Nossa Senhora Aparecida. A cada dia nós temos um gesto concreto. Ontem foi o gesto do arroz. Hoje nós teremos a comunidade São Vicente e o gesto concreto será o açúcar. Então, a cada dia nós teremos uma comunidade, um gesto concreto, teremos também um tema. O lema principal que dá o rumo de toda essa festa é São Lourenço, Mártir da Fé. Mas a cada dia nós temos um tema específico. Então, a programação começou ontem e vai até o dia 9, o novenário. Lembrando que as missas neste novenário, todos os dias será às 19h30, com exceção do sábado. O sábado, dia 5, como de costume na nossa paróquia, será às 19 horas a Santa Missa. Então, todos os dias, com exceção do sábado, será às 19 horas. A festa em si, então, terminado este novenário, nós teremos a festa no dia 10, que será na quinta-feira. E a programação do dia 10 é uma programação muito especial, Moreira. Nós teremos, a partir das 18 horas, a procissão, com a imagem de São Lourenço pela cidade, pelas ruas de nossa cidade. Logo mais, após a procissão, nós teremos a Santa Missa. E este ano será uma alegria muito grande para nós. Nós teremos o show com o padre Ezequiel Dalpozo. Ele já confirmou a presença, está ansioso para estar aqui conosco, comemorando o dia de São Lourenço. Um padre que tem belíssimas músicas, 2 DVDs, 7 CDs. Então, é um padre muito espirituoso, um padre de excelente espiritualidade, e nos dará essa alegria de fechar este grande momento. Então, nós iniciamos ontem, dia 1º, e temos programação até o dia 10, dia de São Lourenço, no qual nós teremos este grande dia da festa do nosso padroeiro. E, é claro, você é o nosso convidado especial, principalmente para, no dia 10, estar celebrando conosco a solenidade, este dia solene, esta festa, participando da procissão, participando da missa e participando deste show tão belo que o padre Ezequiel Dalpozo irá nos proporcionar no dia 10 de agosto. E o show vai ser na praça, né? Aqui na região da próxima matriz ali, Igreja Matriz, né? Exatamente. Nós teremos, então, a missa campal, a missa em frente à Igreja Matriz, e ao lado ali, como costume dos outros anos, os anos anteriores, quando nós tínhamos os shows,
terá um palco exclusivo para este momento do show e a praça ali. Além disso também, é claro, como todos os anos, nós teremos a partilha, nós teremos alimentos que serão ali distribuídos para todos quanto quiserem comer, partilhar juntamente e festejar conosco esse dia importante. Já encerrando, Padre Rafael, devemos lembrar então de São Lourenço sempre como um mártir de muita fé e que sempre defendeu os pobres e necessitados. Com certeza, São Lourenço, quando nós pensamos em São Lourenço, nós devemos pensar neste martírio, mas num martírio não só de dor, um martírio de amor. E é esta força propulsora que nós temos que buscar para que nós tenhamos esse incentivo de celebrar São Lourenço. São Lourenço não reclama da dor, mas ele se dá por amor aos pobres, por amor aos pequenos, por amor aos necessitados. Portanto, quando nós celebramos essa festa, nós celebramos este testemunho de amor a Deus, amor ao próximo, amor aos pequenos e a caridade que é essa força motora. Nós não podemos viver uma fé, uma vida de oração sem uma vida de ação. A fé sem obras é uma fé morta, já dizia Santiago. Então, São Lourenço, ele tomou isso para si e não viveu uma fé sem obras e fez das obras uma ação de fé. Padre Rafael, muito obrigado pela participação, uma boa tarde. Muito obrigado, Moreira, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, um prazer enorme, que Deus abençoe imensamente a todos e que São Lourenço interceda por nós neste momento em que nós estamos celebrando o seu novenário. Muito bem, assim no entrevistado do dia, conversamos com o Padre Rafael Henrique de Almeida, vigário da paróquia de São Lourenço de Manhuaçu, e conhecendo um pouco mais da história do mártir São Lourenço, padroeiro de Manhuaçu, e também sabendo mais sobre a programação da festa em sua homenagem. Para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.